Num reino distante do nosso, haviam ratos e sapos que lutavam por terras, numa luta quase sem fim. Um rei rato conseguiu levar o seu povo à vitória, massacrando os sapos e estabelecendo paz para os ratos nas terras conquistadas. Mas o tempo passou e esse rei envelheceu. Então os sapos voltaram e destruíram o reino dos ratos. Mas ali havia um jovem príncipe dos ratos que iria lutar contra os sapos e ter o seu reino de volta. Assim são as fábulas, e Tales of Irons tem essa proposta, de colocar numa história que remete a um livro infantil, com um narrador que fala o óbvio na tela e lutas em 2D que são majestosas. Tales of Irons é um jogo indie que provavelmente você deixou passar, mas que merece a sua atenção, principalmente se gosta de games com dificuldade de combate em plataforma 2D. Então, para te ajudar a decidir se Tales of Irons é ou não para você, eu vou te mostrar um pouco sobre o que se trata o jogo, se suas mecânicas de combate são divertidas e como ele está funcionando no Nintendo Switch, tanto no modo portátil quanto na TV. Então, vem comigo e vamos pro vídeo. Como já mencionei antes, o jogo remete a uma fábula de um livro, tendo a sua forma de contar a história com balões de falas com figuras que remetem aos itens que os personagens desejam e um narrador que simula estar lendo a história para você. O jogo tem esse gráfico de gravuras de livros, onde até mesmo a movimentação é estilizada, como se as ilustrações do livro estivessem se mexendo, dando um charme a esse jogo durante toda a sua jornada. Sobre a história, eu não quero ir além dos ratos contra sapos, para não estragar a sua experiência, pois muito da diversão desse jogo está no desenrolar da sua trama, que é muito bem feita, onde até mesmo as missões secundárias não deveriam se chamar de secundárias, pois elas são importantes para a missão principal e todas elas possuem uma boa explicação para existirem. Então, nada de achar que as missões secundárias são simples vá ao ponto A e volte ao ponto B, nada disso. O jogo inclusive vai mostrando o reino sendo reconstruído conforme você avançar as missões secundárias e a missão principal. E agora deixa eu te falar do combate, que é o ponto principal do jogo. Aqui você tem comandos precisos e combates impiedosos. Então, no começo você será ensinado os comandos básicos e durante todo o jogo os inimigos irão explorar suas falhas, fazendo cada combate um desafio na medida para o seu equipamento, que vale ressaltar. Você não tem progressão de nível ou aumento de atributos por pontos de experiência. O seu personagem melhora conforme usa equipamentos melhores. Então, esses são dados por loot dos inimigos ou por recompensa das missões. E voltando para o combate, temos aqui o peso dos ataques, movimentação e saltos. Tudo que você fizer é bom ser pensado antes de fazer, pois uma esquiva errada ou uma tentativa de aparar quando na verdade deveria fazer outra coisa, pode ser a sua morte, recomeçando o combate de um ponto de salvamento próximo, pois nisso o jogo é justo com você. O desafio está no combate, não na exploração. Por isso mesmo não temos um Metroidvania aqui, mesmo num cenário 2D de mapas fixos. E não posso deixar de te falar um pouco dos inimigos do jogo. Cada um deles possui suas próprias estratégias e variedades de golpes, sendo interessante quando o jogo começa a misturar eles, gerando desafios inusitados, te forçando a tomar ações cautelosas numa hora e nas outras te fazendo ser impetuoso, pois cada inimigo exige uma abordagem diferente. Já no final de algumas missões você terá chefes, que esses são desafios memoráveis, onde alguns mudam suas estratégias no meio do combate quando tem o seu HP baixo. E entre os inimigos não temos somente sapos, como a história dá foco. Aqui temos mosquitos, besouros e outros seres que prefiro não mencionar para não estragar a sua experiência de jogo. E tenho que pontuar os mapas. O mundo é construído de forma que você precisa voltar nos mapas, os quais sofrem alterações no avançar das missões e possuem áreas extensas, além de terem diferentes regiões que possuem viagem rápida para ajudar o acesso. Os loads entre mapas são bons e os carregamentos pós-morte são mais rápidos ainda, te deixando sempre motivado a continuar jogando. E não posso deixar de te falar dos equipamentos que citei antes. Aqui temos uma série de armas corpo a corpo que variam entre espadas, machados e lanças. Podem ser de uma ou duas mãos. Armas de longo alcance, armaduras e escudos que variam entre leves, médios e pesados. Fazendo uma série de opções visuais e pesos, que somando o peso do seu equipamento, você determina a sua movimentação e respostas de ações, se tornando divertido ter que optar por um equipamento em vez de outro para equilibrar o peso conforme a sua preferência de jogo.
E deixa eu te falar como ele está rodando no Nintendo Switch. Eu joguei ele no modo portátil e na TV. Em ambos os modos, o jogo rodou de forma fluida, sem quedas de frames, baixa resolução ou algo do tipo, sendo um jogo ideal para estar no seu videogame. Aqui, ele está muito bem otimizado e merece um lugar na sua memória. Eu levei um pouco mais de 7 horas para terminar a campanha principal e 8 horas e 46 minutos para fazer tudo o que o jogo tinha a oferecer, incluindo a DLC Blood Whiskies, gratuita que já é adicionada a quem compra o jogo hoje, adicionando chefes finais opcionais. Eu paguei R$50 nele numa promoção da eShop brasileira, sendo que por esse valor ele é um ótimo jogo de aventura 2D com foco no combate, pois vale ressaltar que o jogo está todo em português do Brasil, facilitando muito para nós a compreensão desse jogo, tanto em suas mecânicas quanto em sua história, que é muito bem contada. E eu vou ficando por aqui. Foi muito bom acompanhar a fábula do Rei Red, o rato herdeiro do trono que lutou contra sapos. Eu torço que esse vídeo tenha te ajudado a tomar a sua decisão se esse jogo é ou não para você. Deixa aqui nos comentários se já conhecia esse jogo ou se ficou interessado por se aventurar em Tales of Iron. Do mais, vou deixar passando outros 2 vídeos do canal. Eu tenho certeza que algum deles vai ser legal para você aproveitar ainda mais o seu Nintendo Switch ou Switch Lite. Abração e até mais!